Olá pessoal, vou apresentar para vocês agora a aula sobre o pâncreas. Na verdade, nós vamos estudar um pouquinho sobre insulina e glucagon, e para isso a gente precisa conhecer um pouquinho o pâncreas, que é o órgão que secreta estes dois hormônios. Então, o pâncreas ele é uma glândula mista, composto por uma porção exócrina e uma porção endócrina. A porção exócrina ela é formada por ácidos e a porção endócrina é formada pelas ilhotas de Langerhans. A porção exócrina ela secreta enzimas digestivas e bicarbonato no duodeno, no intestino delgado, para fazer parte da digestão de substâncias. A porção endócrina ela secreta os hormônios insulina, glucagon e somatostatina. Aqui tem uma representação das células endócrinas e exócrinas do pâncreas. Então, ali coloridinho, nós temos a ilhota de Langerhans em azul e roxo, as células representando a ilhota de Langerhans. E nessa ilhota de Langerhans, nós temos as células beta, as células alfa e as células delta, que secretam os hormônios. As células beta-pancreáticas secretam a insulina, as células alfa secretam o glucagon e as células delta secretam somatostatina. A gente pode perceber que o maior número de células das ilhotas de Langerhans são células beta, portanto, o hormônio secretado em maior concentração é a insulina. Então, quando a gente libera insulina, a gente sempre libera insulina após uma refeição com carboidratos ou aminoácidos. Então, carboidratos, principalmente a glicose, ela estimula a liberação de insulina pelo pâncreas, assim como alguns aminoácidos. Então, aqui está demonstrado três situações e como se comportam as células do intestino, né? Os enterócitos. Então, a glicose ela é uma molécula solúvel em água, portanto, ela não consegue atravessar a membrana celular, sendo assim, ela precisa de transportadores de membrana. Então, nós temos alguns tipos de transportadores na membrana de todas as células para que a glicose consiga entrar. Alguns transportadores, eles estão constantemente na membrana das células. Outros estão no interior da célula e a partir de um estímulo eles chegam até a membrana. Então, na primeira situação que a gente tem ali é entre as refeições, ou seja, quando os níveis de glicose estão baixos. Nesse caso, existe só um transportador de glicose para absorver glicose a partir do intestino, que é o SGLT1, que fica na membrana dos enterócitos, na porção externa, no caso na luz do intestino. E o outro transportador, ele está do lado de dentro, em contato com os capilares sanguíneos, que é o GLUT2. Então, o GLUT2, ele está presente na membrana interna do enterócito e faz com que a glicose seja absorvida de dentro do enterócito para a corrente sanguínea. Estes dois transportadores estão constantemente na membrana da célula. Agora, existe uma reserva de GLUT2 no interior da célula para que, quando aumente muito o nível de glicose, ocorra então a liberação desse GLUT para a membrana da célula e ele faça então a absorção, ele ajude na absorção de glicose para as células. Então, na segunda situação, nós temos uma refeição rica em açúcar, em glicose. Os dois transportadores estão à membrana da célula, fazendo com que a glicose seja altamente absorvida e aumente na corrente sanguínea. Na terceira situação, após o estímulo da secreção de insulina, nós temos então a passagem, a ação da insulina para que
o GLUT retorne ao interior da célula e faça então uma redução na liberação de glicose via intestino. Aqui mais uma demonstração da absorção de carboidratos em geral a partir da luz intestinal. Então, nós temos a absorção de glicose, como eu tinha dito antes, através do SGLT1, assim como galactose, que é outra aldose, não sei se vocês lembram, mas é uma molécula quase igual à glicose, então ela consegue passar pelo mesmo transportador, e a partir do momento em que ela é transportada, ela troca, na verdade, glicose por sódio. Então, é por isso que é um transportador de glicose dependente de sódio. Nós temos ainda o GLUT2 na membrana interna do enterócito para que a glicose e a galactose atinjam a corrente sanguínea. Depois, na imagem de baixo, em outra célula, nós temos o GLUT5, que é responsável pela absorção de frutose. Então, a frutose ela é absorvida a partir de outro transportador, diferente da glicose, na luz intestinal. Na membrana interna do enterócito, em contato com o capilar sanguíneo, nós temos o GLUT2 da mesma forma do que para a glicose e galactose. Aqui nós temos os transportadores de glicose no cérebro. Então, no cérebro, nas células do cérebro, tanto nos capilares que irrigam o cérebro com sangue, como nos neurônios e também nos astrócitos, nós temos transportadores de glicose constantemente na membrana da célula. Eles não sofrem ação da insulina, eles estão constantemente na membrana da célula para que a glicose possa entrar livremente na corrente sanguínea. Então, nós temos ali GLUT1, tanto em capilares como em astrócitos, e GLUT3, GLUT é a sigla, né, para transportador de glicose, uma sigla em inglês, e dependendo do tipo de célula e das características deste GLUT, nós temos a denominação, né, GLUT1, 2, 3, a numeração deles. Então, aqui eu tenho a lista, né, dos transportadores de glicose responsáveis pela difusão facilitada da glicose pela membrana das células e o transportador de glicose acoplado a sódio, que é o SGLT1 e SGLT2, tá, que estão presentes no intestino, certo? Então, a gente tem lá GLUT de 1 a 7, nenhum é dependente de insulina. Entretanto, o GLUT, com exceção no caso do GLUT4, o GLUT4 presente no músculo esquelético e cardíaco, assim como no tecido adiposo branco e marrom, ele medeia o transporte de glicose estimulado pela insulina, ou seja, este GLUT ele está constantemente dentro das células, ele não está na membrana. Ele só chega na membrana quando a insulina age na célula e faz com que ele seja direcionado à membrana para que a célula possa, então, entrar, receber glicose. Aqui tem um exemplo de uma célula beta-pancreática e do mecanismo de ação pelo qual a insulina ela é secretada. Então, a partir do momento em que aumentam os níveis de glicose no sangue, os transportadores do tipo 2, GLUT2, que estão constantemente na membrana das células pancreáticas, eles estimulam a entrada de glicose nessa célula. A partir daí, a glicose passa pelo processo de glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, levando a aumento na produção de ATP dentro da célula. O ATP, por sua vez, ele fecha canais de potássio que estão na membrana da célula, fazendo com que o potássio fique retido dentro da célula. Então, normalmente, o canal de potássio dependente de ATP, ele bombeia potássio para fora.
Quando tem muito ATP, o ATP inibe a saída de potássio da célula, aumentando então a concentração de potássio dentro da célula. Isso faz com que ocorra uma despolarização dessa célula e a abertura de canais de cálcio na membrana da célula, que faz com que o cálcio então entre nessa célula. Esse cálcio aumentado, junto com a concentração de potássio aumentada, faz com que ocorram diversas reações intracelulares e a fusão de vesículas que contêm insulina na membrana da célula e a célula passa então a secretar insulina. Então, o aumento da concentração de glicose fora da célula faz com que aumente a entrada de glicose na célula beta-pancreática, aumenta a produção de ATP nessa célula via glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, fazendo com que ocorra a inibição do bombeamento de potássio por um canal de potássio ATP dependente. Isso despolariza a célula e abre canais de cálcio. O cálcio aumenta a concentração intracelular, desencadeando reações que fazem com que a insulina seja liberada das células beta pancreáticas. Aqui nós temos, mais uma vez, um exemplo da célula beta pancreática, então mostrando que a glicose ela entra na célula, passa pelo processo de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, aumentando a quantidade de ATP dentro da célula, o que fecha canais de potássio na membrana, retendo potássio dentro da célula, o que causa uma despolarização da célula, aumentando muito a quantidade de sódio, mas também principalmente cálcio na célula. Esse cálcio desencadeia reações que fazem com que a insulina seja liberada, da mesma maneira como a gente viu antes no slide anterior. Algumas vesículas contendo insulina, elas já estão próximas à membrana da célula e elas são imediatamente liberadas quando aumenta a concentração de cálcio intracelular. Entretanto, existe uma reserva, um pool, uma quantidade de insulina reserva armazenada nessas células que estão distantes da membrana. Quando ocorre o aumento muito grande de ATP dentro da célula e a despolarização muito grande, precisam ocorrer também reações para que esta reserva de insulina, que está armazenada dentro da célula beta, se dirija até a membrana da célula, fique próxima à membrana para que elas possam se fundir à membrana e liberar a insulina. Por isso que quando a gente ingere insulina, ocorre 2 picos de liberação de insulina. A gente pode dizer que a insulina é liberada em 2 fases. Normalmente, aqui no gráfico nós temos ali a velocidade de secreção da insulina no eixo Y vertical e o tempo a partir de uma refeição. Então, o tempo zero é quando você comeu e começa a aumentar os níveis de glicose no seu sangue. Isso desencadeia quase que imediatamente o aumento da quantidade de insulina no sangue. Então, tem um primeiro pool que é liberado de insulina no sangue, causando um pico grande de insulina nos primeiros 5 minutos depois que você comeu. Aí esse pool é todo liberado imediatamente, até o encaminhamento e a chegada do segundo pool de vesículas contendo insulina próximos à membrana, você vai ter ali um período de diminuição de liberação de insulina, aumento da glicemia, o que começa a ser revertido em maior proporção meia hora depois de que você comeu. Então, normalmente se considera que você tem um pico de glicose em meia hora depois que você comeu, e isso vai diminuindo, porque a partir de meia hora a insulina ela vai sendo liberada de uma forma mais constante. Então, aqui nós temos uma molécula representando a pré-insulina, como ela é produzida na célula beta pancreática.
A pré-insulina ela é composta por uma cadeia A, um peptídeo de conexão, a cadeia A e a cadeia B. Ela é uma proteína, então, que é sintetizada pelas células beta-pancreáticas e contém essas 3 porções. O peptídeo de conexão, que está representado na região de cima da molécula, a cadeia A, que é o pedacinho do meio da molécula, e a cadeia B, que é aqui representada na região inferior da figura aqui. Cada bolinha é um aminoácido, representa, né, um aminoácido, ok? Quando ela é sintetizada e ela é colocada dentro das vesículas intracelulares para que ela possa ser armazenada e então liberada quando vir o sinal da glicose, essas vesículas contêm enzimas que quebram a conexão do peptídeo C, liberando somente a insulina ativa e o peptídeo C separado dela. Então, quando você libera a insulina, você vai liberar a insulina ativa, que é essa, contendo apenas as cadeias A e B, e você vai ter o peptídeo C liberado separadamente, ok? Então, aqui permanece a cadeia A e permanece a cadeia B. Então, a partir do momento em que a insulina ela é liberada, ela sendo uma proteína, ela é solúvel em água. Como ela é solúvel em água, ela não consegue entrar nas células, porque as células têm uma membrana lipídica, que não reconhece, né, que não tem a mesma natureza que a insulina. Dessa forma, a insulina ela possui receptores na membrana das células. Todas as células têm receptores para a insulina. Então, a insulina não entra na célula, ela age através da ligação ao seu receptor. Então, ela fica do lado de fora, se liga na proteína que aqui nessa imagem está representada em amarelo, indicando o receptor da insulina. E aí você tem a insulina desencadeando várias reações intracelulares para que então a glicose possa entrar na célula. Lembrando que alguns transportadores estão constantemente na membrana, apenas o GLUT4 está na região interna da célula. Então, a gente tem ali o músculo, esse exemplo de um músculo, o GLUT4 é aquele transportadorzinho, aquelas duas bolinhas verdinhas que estão lá dentro. Com a ação da insulina, o GLUT4 é direcionado até a membrana da célula e a glicose pode então entrar nessa célula. Aqui nós temos mais uma vez uma representação da ação da insulina. Então, a insulina que está em verde lá em cima, as cadeias A e B, que formam a insulina. Depois, embaixo ali, nós temos o seu receptor, que atravessa a membrana, então ela se liga do lado de fora e transmite, né, um sinal para dentro da célula. O receptor de insulina é chamado de receptor tirosino quinase, porque ele tem atividade de se autofosforilar. Ele adiciona fosfato nele mesmo. E a partir daí, ele libera uma molécula dentro da célula que vai fazer a ação da insulina dentro da célula. Essa molécula é o seu segundo mensageiro. Então, como a insulina não consegue entrar na célula, ela se liga lá fora no seu receptor, ativa esse receptor que desencadeia a produção de um segundo mensageiro. No caso da insulina, o segundo mensageiro é este que está na região central da imagem, que é o substrato do receptor de insulina. Esse substrato de receptor de insulina, também chamado de SRI, ele tem várias ações nas células, dentre elas a ativação dos transportadores GLUT4 para a membrana da célula para que a glicose entre na célula, a ativação da glicogênese para a formação de glicogênio, armazenamento de glicose na forma de glicogênio, aumento da degradação de glicose em CO2 e água para a formação de ATP, e também
a estimulação da lipogênese para armazenar o excesso de glicose, além de armazenar na forma de glicogênio. Então, aqui a gente tem alguns efeitos da insulina sobre a glicose sanguínea. Então, ela vai aumentar a captação de glicose nos músculos e no tecido adiposo, que tem o GLUT4, aumenta a captação de glicose no fígado, que tem GLUT2 normalmente, porém, ele tem alguns glúteos que também são direcionados à membrana quando vem a ação da insulina e quando tem muita glicose no sangue. Aumenta a síntese de glicogênio no fígado e do músculo, estimulando então a glicogênio, armazenamento da glicose na forma de glicogênio. Diminui a degradação de glicogênio, ou seja, inibe a glicogenólise. Aumenta a glicólise, principalmente hepática, e a produção de acetil-CoA, principalmente no fígado e no músculo. Aumenta a beta-condensação para armazenamento de glicose na forma de lipídios. E aumenta a lipogênese, principalmente no tecido adiposo, para aumentar, então, o armazenamento de glicose no tecido adiposo, na forma de lipídio, né? Aqui nós temos, então, o esquema das vias que ocorrem entre músculo, fígado e tecido adiposo. Então, a partir do momento em que se tem aumento da glicemia e a ação da insulina, a glicose entra em todas as células. Vocês podem perceber que ela está entrando ali em todas as células. A partir daí, ela forma a glicose 6-fosfato e, no caso do fígado e do músculo, ela forma glicogênio. Em todas as células, ela é direcionada também para a glicólise, produzindo piruvato, acetil-CoA e entrando no ciclo de Krebs para a formação de ATP. Então, é a fonte de energia para as células. No caso do fígado, ela ainda é direcionada à beta-condensação para a síntese de ácidos graxos e lipogênese para a síntese de triglicerídeos. Aí os triacilgliceróis, esse tag na figura ali do fígado, vai ser direcionado até o tecido adiposo, normalmente através do aumento das VLDL, que são as lipoproteínas que transportam os triglicerídeos para o tecido adiposo. Quando a gente está alimentado ainda, os lipídios ingeridos na dieta, eles entram também em todas as células e são utilizados como fonte de energia por todas elas. No fígado, eles podem ainda ser direcionados à síntese de triglicerídeos para serem encaminhados para o tecido adiposo, assim como no tecido adiposo, eles são direcionados à síntese de triglicerídeos, para armazenamento também no próprio tecido adiposo. Os aminoácidos, quando ingeridos, eles dão origem às proteínas em todas as células, eles entram na proteogênese e podem, se em excesso, serem degradados para formar energia ou, no caso do fígado, eles podem ser direcionados à beta-condensação e armazenados na forma de lipídios. Muito bem, agora nós temos um pouquinho do glucagon. Essa é a molécula de glucagon, ela é um polipeptídeo, né, uma proteína bem pequena, com 29 aminoácidos, que é sintetizada e secretada pelas células alfa pancreáticas. Então, aqui nós temos um exemplo das células beta e das células alfa, como elas se comportam com a glicemia baixa, e outro exemplo de como elas se comportam quando a glicemia está alta. Então, na região superior da imagem, nós temos a célula beta com a glicemia baixa, sem a liberação de insulina. Então, a insulina é essas bolinhas pretinhas que estão dentro da célula azulzinha, e elas não estão sendo liberadas porque a glicemia está baixa. Dessa forma, não há nada que impeça a liberação de glucagon, então as células alfa secretam glucagon.
Com o aumento da glicemia, a gente percebe na região inferior da figura que a célula beta começa a liberar insulina, assim como a célula delta começa a liberar somatostatina. Esses dois hormônios agem na célula alfa, inibindo a secreção de glucagon. Então, eu nunca vou ter a insulina e o glucagon ao mesmo tempo na corrente sanguínea. Porque se eu estiver insulina, a insulina vai até a célula, ela age nas células alfa-pancreáticas e inibe a secreção de glucagon. Quando não tem insulina, o glucagon é liberado, ok? Então, a liberação de insulina ela é dependente da glicemia diretamente, porque a glicose aumenta a entrada de glicose na célula beta-pancreática e isso faz com que a insulina seja liberada. A secreção de glucagon é dependente da liberação de insulina. Se tem insulina, não tem glucagon. Se não tem insulina, tem glucagon, independente da glicemia. Então, quando a gente estudar diabetes, a gente vai ver que, mesmo com a glicemia alta, se não tiver insulina, o glucagon é liberado, tá? Então, aqui, a partir do momento em que o glucagon é liberado, ele, por ser um polipeptídeo, uma proteína também, ele é solúvel em água. Então, da mesma maneira que nem a insulina, ele não consegue entrar nas células, ele age através de receptores de membrana. O receptor de membrana do glucagon é um tipo de receptor que nós chamamos de receptor acoplado à proteína G. O que é um receptor acoplado à proteína G? É um receptor que depende de GTP. Lembra quando a gente falou de ATP, quando a gente falou de produção de energia, quando a gente falou de ciclo de Krebs, que o ciclo de Krebs produz outra forma de energia, que é o GTP, que é tão energética quanto o ATP? Então, o receptor para glucagon, ele é um receptor dependente de GTP. Por isso, ele é um receptor chamado de receptor acoplado à proteína G, porque essa proteína se liga a GTP. A partir do momento em que essa proteína ela se liga no GTP, ela é ativada e da mesma maneira como eu tinha para a insulina, eu tenho a produção de um segundo mensageiro que vai fazer a função do glucagon dentro da célula. No caso do glucagon, o segundo mensageiro é chamado de AMP cíclico, adenosina monofosfato cíclica, ok? Então, essa adenosina monofosfato cíclica, o AMP cíclico, ele ativa uma proteína que nós chamamos de proteína quinase A, ou PKA. Essa PKA, ela age nas células desempenhando toda a função relacionada ao glucagon, ok? Então, a gente vai ver daqui a pouco quais são essas funções. Então, como é que acontece? O glucagon é liberado pela célula alfa pancreática, se liga nos seus receptores de membrana, ele não entra na célula, então ele se liga nos seus receptores de membrana, que são receptores acoplados à proteína G, estimula a produção de um segundo mensageiro, que é o AMP cíclico, e ativa a proteína quinase A. Aqui do lado eu coloquei também uma listinha, uma tabelinha com os tipos de proteína G que tem nas células, tá? Dependendo do hormônio, dependendo do tipo de estímulo, você vai ter um tipo de proteína G ativado. O glucagon, ele estimula a proteína G, que a gente chama de proteína GS, que é uma proteína G estimulatória. Então, ela aumenta a produção de AMP cíclico dentro das células. Outras proteínas G também podem ser ativadas por outros hormônios, por outras moléculas nas mesmas células que essas que têm a proteína G para o glucagon, como em outras células.
Então, dependendo do tipo de proteína G que se tem na célula, você vai ter uma função para aquela molécula. No caso do glucagon, nós temos a proteína GS, que aumenta a produção de segundo mensageiro. Aqui, completando o desenho, então, nós temos a produção do AMP cíclico, ativação da proteína quinase A, e a proteína quinase A estimula duas vias principais, que são a glicogenólise e a gliconeogênese, ao mesmo tempo que ela inibe a glicólise e a glicogênese. Então, o glucagon ele é liberado sempre em que a gente tem pouca glicose e nas células hepáticas, ela estimula a gliconeogênese. Nas células musculares, nós não temos o receptor para glucagon. Lembra que eu sempre falo, né? Então, a gente não tem receptor para glucagon e não vai ter a ação dele. Então, não tem proteína GS para glucagon no músculo, somente no fígado, ok? E no tecido adiposo, mas o tecido adiposo não produz glicose, então não temos gliconeogênese lá, certo? Aqui nós temos algumas ações do glucagon. Ele aumenta a degradação de glicogênio no fígado, ou seja, a glicogenólise hepática para a liberação de glicose. Ele diminui a síntese de glicogênio no fígado, ou seja, diminui a glicogênese, já que não tem glicose para armazenar. Ele diminui a glicólise hepática, porque não tem muita glicose, e a função do fígado é liberar a glicose, manter a glicemia no período de jejum ou atividade física. Aumenta a gliconeogênese hepática a partir de aminoácidos, glicerol, oxalacetato, lactato, para que se mantenha a glicemia. Ele, no tecido adiposo, ele tem uma ação muito grande, que é a mobilização dos ácidos graxos, ou seja, ele estimula a lipólise e liberação de ácidos graxos na corrente sanguínea. E no fígado, ele também estimula a cetogênese, que é a produção de corpos cetônicos a partir de ácidos graxos, ok? Aqui nós temos algumas ações de todos os hormônios, né? Eu coloquei insulina, glucagon, cortisol e adrenalina. Nós vamos ter outra aula para cortisol e adrenalina, mas as ações do glucagon se dão somente no fígado e no tecido adiposo, não no músculo. Então, todas as ações que a gente tem ali no músculo, as alterações metabólicas que são observadas no jejum, são decorrentes da ação de outros hormônios e não do glucagon, porque o músculo não tem receptor para glucagon. Então, nós temos aqui o glucagon agindo no fígado, estimulando a degradação de glicogênio em glicose e a liberação de glicose na corrente sanguínea. Nós temos a utilização do glicerol na gliconeogênese para a produção de glicose e liberação dela também na corrente sanguínea. E a utilização de aminoácidos como a alanina, o lactato, para a produção também de glicose, então tudo para manter a glicemia. Assim como a fonte de energia do fígado passa a ser ácidos graxos, então ele deixa de usar a glicose como fonte de energia quando não se tem insulina. Então a ação do glucagon faz com que ocorra beta-oxidação e utilização de ácidos graxos para a produção de energia no fígado. Assim como o excesso de ácidos graxos associado a um aumento na concentração de glucagon e sua ação na célula hepática faz com que ocorra a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, o beta-hidroxibutirato, como principal deles, é utilizado pelas células para a produção de energia. No tecido adiposo, a principal ação do glucagon é a lipólise, que é a degradação
de triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. O ácido graxo é utilizado pelo próprio tecido adiposo como fonte de energia, mas também é liberado na corrente sanguínea para o fígado e para o músculo utilizarem como fonte de energia. O glicerol é liberado também na corrente sanguínea e, como eu já falei, ele entra na gliconeogênese hepática para a manutenção da glicemia. E aqui nós temos as ações da insulina no músculo, fígado e tecido adiposo e as ações do glucagon no fígado e no tecido adiposo. Então, nós temos uma predominância de vias anabólicas relacionadas à insulina, assim como uma predominância de vias catabólicas associada ao glucagon.